É preciso dizer, gente, eu disse isso em Brasília, disse em Curitiba, é preciso dizer uma coisa muito antiga. O certo continua certo e o errado é errado. Ladrão é ladrão, independente da hermenêutica do sujeito. Ladrão é ladrão. E eu não preciso recorrer a Aristóteles. Quem se apropria do que não é seu é ladrão. Quem desvia recursos é ladrão. Quem não faz isso é uma pessoa mais ética. Não quer dizer que seja brilhante, porque isso é um dos nossos dramas. A falta de ética não é a falta de competência técnica. E a presença da ética não quer dizer a presença da competência administrativa, que é um dos nossos dramas. Nem sempre o político ético é o político bom administrador. Nem sempre. É este um drama. Lembro de um colega meu que tinha um bar e descobriu que a Caixa o roubava e demitiu. E o bar foi à falência. Aparentemente a Caixa que roubava era uma excelente administradora. Ela conseguia manter o bar e a ela muito bem. Tirou essa peça, o sistema desabou. São complexidades, mas é absolutamente... Disse isso uma vez na estátua, quando a gente falava de comunicação, disse para a equipe da Patrícia, é absolutamente lançar uma novidade, começar a escutar uns aos outros, começar a ouvir. Eu lanço esse radicalismo até em casa, ouvir a pessoa com quem eu casei. É um radicalismo, mas é uma ideia que me ocorreu. Começar a ouvir, começar a não responder com reações bovinas. Começar a falar, Vocês sabem que 75% das separações litigiosas no Brasil, segundo o IBGE em 2010, são iniciativa das mulheres. As mulheres são as que mais querem o casamento e as que desmancham, porque as mulheres querem felicidade no casamento e os homens querem só televisão e comida. O homem tem uma simplicidade brutal. Tiver uma tela grande e comida, cerveja então é um plus que garante bodas de ouro, né? E a mulher quer ser feliz, ela quer conversar, ela quer trocar informação e até afeto. É uma demanda gigantesca. Com tudo isso, gente, eu queria voltar a essa ideia, porque o que nos interessa é ouvir ao professor Bresser. O que mais e acima de tudo nós temos diante de nós é o desafio de fazer, de novo, a comunicação, ouvir aos outros, voltar a dizer de uma forma muito clara e definida que o certo é o certo e o errado é o errado. Não precisa de muito código, não precisa de muito debate, né? Precisamos de mecanismos que se chamava antes de vergonha na cara, hoje chama compliance. Chamava-se antigamente vergonha na cara. Esta é a regra. Você se adapta a ela porque esta é a regra correta. Se você não se adapta, aqui não é o seu lugar. Coisas muito claras e muito óbvias. Ética, do ponto de vista de Spinoza, particularmente, é algo que é a partir da prática aristotélica, mas do exemplo. Se eu noto que a empresa de cima não dá o exemplo, é muito difícil conseguir que o resto funcione. Eu decidi várias coisas nos últimos anos e uma delas é não ser mais conivente, por exemplo, com piada ou racista, ou sexista, ou homofóbica, e me pronunciar como chato quando alguém conta uma piada dessas e me pronunciar. Porque eu descobri que o silêncio dos bons é um dos campos onde a falta de ética viceja. Então, não tolerar esse tipo de coisa é fundamental. Num país como a Rússia, em que Boris Yeltsin beliscava a nádega da assessora, diante das câmeras, imagina o que ele fazia, à vontade, em casa, é um país onde é muito difícil você conseguir qualquer benefício ético. Na lista que a ONU faz dos países onde há mais problema de corrupção e falta de ética, nós não estamos entre os 10 primeiros, para animá-los. Nós não estamos entre os 10 primeiros. É muito curioso isso, né? Porque a gente sempre que está no problema, a gente acha que o nosso é brutalmente o pior. Não estamos entre os 10 mais corruptos. Aqui, a corrupção ocorre às vezes, há lugares nos campeões de corrupção, como Mianmar, Coreia do Norte, Libéria, onde ela ocorre sempre, sempre. Como eu descobri ao visitar Angola, por exemplo, começa no passaporte no aeroporto. Para o senhor entrar tem que dar $1.000. Como assim? Senão o senhor vai preso. Não? Isso não é comum aqui, ainda não é comum. Então, são questões muito práticas, muito definidas, muito claras e muito simples de serem seguidas.
Há uma referência ética no marco teórico da empresa. Há uma prática. Há reuniões de um conselho de ética que hoje são considerados, inclusive, aprendi isso há pouco, quando a empresa tem um conselho de ética atuante, ela pode se defender juridicamente caso um funcionário seu seja acusado de falta de ética. Se ela não tem este conselho, isso é um agravante jurídico. Pode-se usar o conselho de ética como um atenuante jurídico, já que hoje a empresa pode ser responsabilizada pela falta de ética do funcionário. Então, uma empresa que lute, e lute sabendo que diariamente isso tem que ser revisto, refeito e tentado de novo. Funciona exatamente, ética, como mandar o filho escovar os dentes. Se você disser uma vez aos 3 anos, tem que escovar os dentes, e ele não cumprir e você desistir, todo mundo seria banguela. Mas é essa insistência, estilo cistite, pingando, constantemente, dia a dia, que vai fazer alguém incorporar a ideia de escovar os dentes todos os dias. Com a ética funciona da mesma forma. Eu acho, para encerrar, que nós estamos no meio de um grande processo de revolução ética no Brasil. Nós acabamos de lancetar o furúnculo, mas o cuidado é permanente. Eu acabei de dar um curso na Casa do Saber sobre a Operação Mãos Limpas. E após uma das mais espetaculares ações jurídicas e estatais para limpar a Itália das práticas não éticas, o resultado foi o governo Berlusconi. Ou seja, a ética não é um patamar no qual eu chego. A ética é uma escada permanente. Terminada a operação Mãos Limpas, vem a operação Cutícula Apropriada. Depois dessa, unha adequada. Depois disso, volta a mão que já sujou de novo. Porque a natureza, diz Rousseau, do ser humano é beneficiar aos seus. A democracia é o único campo onde isso pode ser visto, já que a ditadura é opaca e a democracia é transparente. O fato de eu ter mais exposição agora não é porque nós estamos roubando mais, é porque finalmente, e de forma tímida, começamos a punir quem rouba. Não é o momento mais podre da história do Brasil. E para encerrar, lembrando que no século XVII, Gregório de Matos e Guerra, reclamando da administração de Salvador da Bahia, fez o seu verso famoso: de 2 Fs se compõe esta cidade, ao meu ver. Um furtar. O outro, aí eu não posso completar, porque estamos diante de um público distinto, né? Ou seja, no século XVII, Gregório de Matos reclamava disso. E seu conterrâneo Padre Vieira dizia: Jesus, que era rei, levou o bom ladrão ao paraíso. Hoje os ladrões levam os reis ao inferno. Ele fez esse sermão diante de Dom João IV. Ou seja, não são fenômenos novos, não são fenômenos que nós não estejamos acostumados, mas temos a chance de apresentar um país cada vez melhor, em nome, pelo menos, do compromisso que a gente tem com os filhos e com a geração seguinte, de voltar a ter este orgulho de um país que tem um potencial enorme. O Japão tem terremotos, tufões, tem furacões. O México tem terremotos. Nós temos Brasília, né? A cada povo foi dado uma carga, um problema. Mas é importante lembrar que Brasília não está lá por golpe. E o que me preocupa, e que é o desafio contemporâneo da ética, é que todos foram eleitos e correspondem a um diálogo grande com a sociedade brasileira. E que este diálogo é que está mudando e tem que mudar cada vez mais. Imaginem se o que falta em saneamento no Brasil viesse desses campos cujo número foi apontado antes. Se esse número de valores desviados para financiar alguma pessoa sem caráter, se esse número fosse aplicado em uma escola de qualidade, um saneamento básico, ou em qualquer outra tarefa. Que paraíso nós instituiríamos com isso? E ser ética é acreditar que esse paraíso é possível porque a maioria das pessoas é honesta, porque senão o mundo não existiria. Para que haja ladrões tem que ter gente que produza dinheiro. Se todos fossem ladrões, ninguém produziria. Por necessidade, se há ladrões, é porque há muita gente honesta. Se esse país de 210 milhões de pessoas sobrevive e continua sobrevivendo, é porque a maioria das pessoas diariamente faz o que vocês fazem. Sai de casa, vai trabalhar, trabalha, cumpre suas obrigações. A vida deu a cada um e a cada uma aqui presente 3 chances de sucesso. E aproveito isso para remeter ao encerramento das conclusões.
A primeira chance de você ser uma pessoa bem-sucedida foi no nascimento. Mas você nasceu numa família amorosa, mas com CPF fraquinho. Queimou uma chance. Segunda das 3 chances, casamento. Casou por amor, queimou 2/3 das suas chances. É um erro comum. Pessoas casam por amor, queimar 2/3. Sobrou trabalho. Olha para o seu colega, você sentou perto de alguém que você gosta, provavelmente. Graças à atual reforma da Previdência, você nunca vai aposentar. Olha para o seu colega. Você estará aqui até a segunda vinda de Jesus. Se você for cristão, a primeira do Messias, se você for judeu, o imã escondido, se você for xiita, tanto faz. Mas você vai ficar bastante tempo. Se não foi nessa reforma da Previdência, será na próxima. Você nunca vai aposentar. Você vai morrer trabalhando. Vai morrer trabalhando. Logo, a melhor forma de projetar a vida daqui para frente, principalmente se você for jovem, e vai durar muito. Quanto mais jovem você for, mais você vai durar, na previsão do Yuval Harari, que quem nasceu perto do ano 2000 terá pelo menos pela frente 120 anos de vida. Yuval Harari diz isso no livro 21 Questões para o Século XXI. Você tem bastante tempo. Casamentos de 100 anos, já imaginaram? Já imaginaram? Se você for adúltero, 100 anos de chifre, já imaginaram o sofrimento disso? Logo, uma longa existência, uma existência de trabalho, significa que você tem que repensar que esse trabalho tem que ser significativo. Senão vai ser um inferno. Se a sua vida só vale a pena pela happy hour de sexta-feira, é muito investimento para pouco retorno. Não vale a pena. Seria melhor, nesse caso, você morrer. O que é fácil, vá ao centro, como um churrasquinho grego, com o tanque, fique lá, faça alguma coisa assim. Se você decide não morrer, que é o que eu espero que você faça, precisa de um grande esforço ético, permanente, para que essa vida seja significativa para você, não para agradar alguém, mas para que a sua vida seja significativa, para que você seja um cidadão melhor, para que seja um filho, um marido, uma esposa, uma namorada melhores, para que você seja uma mulher, um homem que briguem por um mundo melhor. Brigue como mulher e brigue como homem. Briguem como mulheres, briguem como homens pelas causas que valem a pena, contra o racismo, contra a falta de ética na política. Nunca no trânsito. Nunca no trânsito. Nunca vale a pena brigar no trânsito. Independente se o outro está certo, você estará. Sempre vale a pena lutar por seres humanos. Mas não tolerem nenhuma piada racista, não tolerem nenhuma piada homofóbica, não tolerem nenhum desvio da ética. E tolerem o colega que escuta a música que você não gosta. Tolerem quem gosta de coentro. Tolerem quem torce por um time estranho, que nem tem mundial, por exemplo, mas insiste em tentar. Tolerem, porque o mundo tem que ser feito de muita tolerância, e briguem por aquilo que tem que ser alvo de briga, por aquilo que diminui o ser humano, por aquilo que ataca a ética. Começa com você. Se cada um cuidar da sua vida, isso vai ser uma revolução. E por que que tanta gente fala mal de tanta gente? É óbvio, insatisfação, vida sexual insatisfatória, que nos leva a ter tanta energia. Quando você não gasta energia em casa, você tem muita energia para falar dos outros. Então, começa com você, e começa com você como um projeto muito grande. Para encerrar, 3 coisas importantes. 3 ideias que eu aprendi nos Estados Unidos e trago a você. Simples e muito boas. Se você não muda, nada mudará. Parece óbvio, mas é. Você é o centro da mudança. Se você não muda, nada mudará. Se você mudar sua mente, mudará a sua vida. A mente é a chave de tudo isso. Antigamente chamava sabedoria, hoje chama mindset. Antigamente chamava sabedoria. Tudo mudou de nome hoje em dia. Então, na época dos filósofos, sabedoria. Na época de coach, mindset. Se você mudar sua mente, muda a sua vida. E por fim, mude algo e tudo mudará. Tirem uma lata da pilha e toda ela se desinstala. Essas são 3 coisas muito importantes. Se você não muda, nada acontece. Eu não sei o que eu tenho que fazer para acontecer. Fazer. Se você mudar mentalmente, muda tudo. Mude uma coisa e tudo vai mudar. Passem a desenvolver um hábito ético. Combatam um defeito ético de vocês. Recomendação de um sábio do século XVI. Combatam o principal defeito ético de vocês. Só hoje eu não vou fazer isso. Vou assinalar até o número de vezes que eu não fiz. Vou avaliar à noite. Consciência. Mude algo e tudo mudará. Conseguir isso, ou pensar isso.
Seu ano será bom, não é se você usar branco, nem lingerie vermelha, cueca amarela, para dinheiro ou amor, ou comer lentilha. Todo fracassado come lentilha. Todo ano. Coloca um amuleto, pula 7 ondinhas e fracassa de novo no outro ano. E come lentilha e está lá com cerasa de braço todo ano seguinte. Não é isso que muda, não é um pensamento mágico. É algo que você muda mentalmente e muda esse respeito. Mude algo e tudo mudará. E agora, como seres humanos autônomos, com livre-arbítrio, ignorem a mim e pensem, isso que o Leandro disse pode ser interessante, eu posso aplicar, ou isso que o Leandro disse eu tenho que adaptar, ou isso que o Leandro disse é bobagem, eu não vou seguir. Assim que eu quero. Pessoas autônomas, com livre-arbítrio, que não tenham gurus, que não sigam cegamente ninguém, não abram mão dessa liberdade, não abram mão do desafio ético. Creiam-me, a felicidade é uma opção, infelicidade é uma zona de conforto, por isso tem tanta gente infeliz e profundamente repetitiva da sua dor. Gente que reclama sem parar. Infelicidade, está calor e a pessoa fica assim, está calor, está calor, está calor. Não diminui o calor fazendo isso. Pelo contrário, essa agitação tende a aumentá-lo. Falar que está calor não diminui. Ou compra um ar-condicionado ou aceita. Aceita isso. Nossa, lá em casa está muito quente. Compra um espírito. Não posso, então aceita. Aceita que é assim. Ou seja, mude algo e tudo mudará. Pensem no que foi falado, adaptem, rejeitem, aprofundem, levem adiante, construam. Creiam-me, não existe destino, não existe karma, não existe signo, não existe numerologia, não existe cristal, não existe duende, não existe gnomo. Existe apenas a vontade de fazer alguma coisa. Querem fazer? Façam. Me perguntam muito isso em entrevista. Como é que você lê tanto? É assim, eu sento, abro o livro e eu leio. Você consegue acordar às 4 da manhã, gente? Como é que você faz? É assim, toco o celular, eu abro os olhos, eu saio da cama. Eu vou todo dia à academia às 5 da manhã. Como é que você faz? Ligo o carro, vou até a frente da academia, paro e entro, ou de bicicleta, quando é o caso dessas últimas semanas. Ou seja, é isso. Quer fazer alguma coisa? Faça. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Morra. Então, morra. Não pergunte mais o que fazer. Faça o que você achar que é eticamente bom. Cuide da sua vida. Lutem contra as coisas centrais da vida, como o preconceito e como a injustiça ou desvio ético, e sigam firme. A vida é mais feliz quando se anda em linha reta. E o criminoso e o antiético andam em zigue-zague, fazendo um caminho enorme para chegar ao mesmo ponto que a pessoa ética faz em linha reta, com segurança e sem o risco de conhecer a capital do Paraná no meio desse caminho. Se alguém não entendeu, pergunta para um coleguinha, mas espera. Gente, reflitam sobre tudo isso, mudem a sua vida, mudem uma coisa, mudem a mente, mudem um hábito e vocês terão atingido o patamar da ética. Aristóteles diz que é um esforço e uma prática. Eu acredito em Aristóteles e acredito em vocês, que é bastante. Em primeiro lugar, Roberto, acredito que quando você está falando mal de alguém, você está estabelecendo uma aliança. Você está impedindo um processo de análise da sua personalidade e transferindo para o outro. A encarnação de um bode expiatório, alguém que encarne toda a corrupção, toda a maldade, todo o adultério, todos os problemas do mundo, ela dá uma tranquilidade muito grande. Uma das melhores coisas do mundo é falar mal dos outros, com exceção de você e de mim, que nunca falamos mal de ninguém, e dos nossos ouvintes que estão aí assistindo. Todas as outras pessoas gostam muito de falar mal uns dos outros, porque é uma maneira de... É uma questão universal isso? É bastante universal. Há episódios de fofoca na Bíblia, há episódios de fofoca na literatura. Em Shakespeare a fofoca é quase que o eixo condutor, quer dizer, sabe-se que alguém matou o rei da Dinamarca, há qualquer coisa de podre no reino da Dinamarca, comenta-se que é necessário instalar uma CPI em Elsinore. Então esse clima vai de Elsinore, na Dinamarca, até Brasília, né? A gente vive da detração. A inveja faz parte disso? A inveja é um dos pecados capitais. A inveja tem um parentesco muito grande, porque a inveja é a dor pela felicidade alheia, diferente da cobiça, que é simplesmente o desejo de ter o que o outro tem. A inveja é essa tristeza pelo sucesso alheio. A inveja é um pecado capital, não? A detração é apenas um vício moral, no sentido de que eu me ocupo falando mal dos outros para não reformar a mim mesmo e aos meus costumes e estabelecer, inclusive, essas alianças, né? Essa capacidade de ter muito prazer no colapso alheio
Ou seja, essa capacidade de você pensar como é bom ver o outro tropeçando, o outro caindo. O tropeço do outro, ele é uma forma catártica, é uma forma de você transferir sua angústia para o outro. E se o outro for poderoso, se o outro for rico, se o outro for inteligente, a queda dele causa maior prazer ainda, porque ele foi punido por ter erguido a cabeça acima do pântano no qual eu estou, não? Porque, em primeiro lugar, no mundo digital, eu perdi um pouco do custo da presença, do custo pessoal da detração. Eu não preciso dizer na sua cara que eu não gosto de você. Eu posso mandar uma mensagem praticamente anônima ou com uma distância segura dada pela internet. Depois, as pessoas perderam um pouco o senso de quão ofensivas podem ser as palavras. E também nós perdemos o sentido de autoridade. Então, eu posso dizer a um economista, doutor em economia, pós-graduado, ministro da economia, ele está completamente errado, porque eu acho que não é assim. Baseado nos meus não estudos, eu digo, você está completamente errado. E de fato, o ministro pode estar errado, como com frequência está. Você acha que a frustração leva muito a isso também? Bastante. A frustração de ser um homem comum, aquela velha ideia do Humberto Eco, a internet democratizou a imbecilidade, mas ela democratizou tudo e ela é uma grande arma para o conhecimento, é uma grande capilarização para o conhecimento. Ela é muito positiva, eu gosto muito da internet. Agora, de fato, hoje, abrir uma conta no Face significa que você é um jurista especializado em Constituição e pode dar uma opinião abalizada sobre o impedimento de algum presidente da República.